Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa escola de discípulos. Todas as quartas, às 20 horas, nós estamos aqui no YouTube, no Kingdom TV oficial, compartilhando estudos da palavra de Deus. E eu quero convidar você nesta noite a estar com a sua Bíblia, com o seu caderno, e vamos então a esse estudo da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre meditação bíblica. Esse é o tema do nosso estudo de hoje, meditação bíblica. E eu vou ler o primeiro texto que está no Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, 2. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aqui o Senhor está falando sobre a diferença entre os justos e os ímpios. E ele está falando que aqueles que seguem o Senhor têm o seu prazer na lei do Senhor e medita nessa lei dia e noite. Essa palavra no hebraico meditar, ela, segundo o dicionário Strong, ela significa refletir, gemer, resmungar, ponderar, produzir um som baixo como um suspiro, meditar, contemplar algo, repetindo palavras. Essa palavra, então, no hebraico, não é meditar, ela representa algo tranquilo, mas é diferente do sentido de meditação, né, como um exercício mental. Ela não tem a ver com esvaziar a mente. No pensamento hebraico, meditar é justamente repetir as escrituras calmamente, em um som suave e baixo, abandonando interiormente as distrações. Então, a meditação bíblica, ela não tem a ver com esvaziamento da mente. É justamente o contrário. É ocupar a mente com aquilo que é certo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom. É ocupar a mente, então, não é? Quando a Bíblia fala sobre meditação, a Bíblia está falando sobre esse ato de reflexão, de contemplação, de ponderação, de ocupar a mente, não é? Com a palavra do Senhor, abandonando as distrações externas, ocupando a mente com aquilo que está na palavra. E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês alguns textos sobre essa meditação bíblica. Então, eu quero compartilhar com vocês 5 categorias sobre as quais nós devemos meditar biblicamente. Então, sobre o que nós devemos refletir, ponderar, com o que nós devemos ocupar as nossas mentes. A Bíblia fala sobre sermos transformados pela renovação das nossas mentes, Romanos 12, versículo 2. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre 5 categorias sobre as quais nós devemos meditar biblicamente. Amém? A primeira delas está em Filipenses. Eu vou ler 3 textos agora. Filipenses 4:8. Vamos lá juntos, anote a referência. Filipenses 4:8. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. E está escrito: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora vamos no Salmo 19. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Vamos lá, cheguei aqui no texto. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Salmo 19, 14 está assim: As palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E mais um texto, então, nessa primeira categoria, Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Então, a primeira categoria sobre a qual nós devemos meditar é justamente meditar em coisas boas. Filipenses 4:8 diz justamente que nós devemos ocupar o nosso pensamento com aquilo que é bom, que é verdadeiro, que é amável, que é de boa fama, que há virtude, que dá louvor a Deus, não é? Então, nós vimos que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas boas. Já o Salmo 19 diz que as palavras, que é uma oração, não é, do salmista, e ele diz que as palavras dos meus lábios e o meu meditar e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E também no Salmo 104 nós vemos o salmista também orando e pedindo e declarando que seja agradável ao Senhor a meditação. Então, nós devemos ponderar se aquilo que nós estamos focando as nossas mentes, aquilo que nós estamos refletindo, ocupando os nossos pensamentos, isso tem sido agradável ao Senhor? Nós estamos meditando em coisas boas ou nós estamos meditando em coisas negativas, ruins, que não dão louvor a Deus? Então, nós devemos escolher os pensamentos que vamos cultivar. É isso que fala Filipenses 4:8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E tem ali as características daquilo que deve ocupar, ou seja, aquilo que nós devemos focar a nossa mente, meditando, refletindo, contemplando. Então, a primeira categoria é que nós devemos meditar em coisas boas. Não dá para ter uma boa qualidade de vida tendo uma má qualidade nos pensamentos. Então, se a pessoa só pensa em cenários ruins, catastróficos, negativos, se a perspectiva e os pensamentos são sempre desesperançosos, desanimadores, obviamente essa pessoa não vai ter uma boa qualidade de vida emocional. Ela vai andar desesperançosa, né? Sem esperança, ela vai andar desanimada, triste, com medo, porque a qualidade, ela tem meditado, ela tem ocupado a mente dela em pensamentos que não são bons. Então, se nós queremos renovar a nossa mente, e é imprescindível que o façamos, é necessário que o façamos, porque toda transformação na nossa vida passa pela renovação das nossas mentes. Então, nós temos domínio próprio, porque o domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Nós podemos escolher que pensamentos vão ocupar. Nós podemos escolher que pensamentos vamos focar, não é? Então, a nossa mente, ela estará direcionada a quê? Nós podemos escolher. Nós podemos falar, não, esse pensamento eu não vou dar atenção. Esse vai sair da minha mente, eu vou focar naquilo que é bom. Então, que a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor. Que a meditação do nosso coração dê louvor a Deus. Que a meditação do nosso coração traga esperança, fé, ânimo. Amém? Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria, Josué 1:8. Josué 1:8. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Quero ler esse texto com vocês nessa aula. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Então, sobre o que nós devemos meditar?
nós devemos meditar na palavra de Deus, obviamente. Inclusive, lemos esse texto no Salmo 1:2. Então, primeira categoria, pensar em coisas boas. A segunda, pensar na palavra de Deus. Deus estava falando aqui com Josué, antes dele tomar posse da terra prometida, liderar o povo, antes dele liderar ali o povo, ele estava sendo escolhido, foi o escolhido para substituir Moisés, e Deus fala com ele o seguinte: olha, Josué, para que você seja bem-sucedido no seu caminho, para que você prospere e seja bem-sucedido, você vai fazer uma coisa: você não vai cessar, ou seja, você não vai parar de falar do livro da lei, ou seja, da palavra de Deus, e você vai meditar nela dia e noite. Você vai meditar nela dia e noite, ou seja, o tempo inteiro a palavra vai estar ocupando o seu pensamento. Em tudo que você fizer, que a sua vida seja pautada na palavra, Josué. É isso. Deus não estava falando que ele ia ficar com os pergaminhos o dia inteiro no quarto, lendo e não fazendo nada. Não. Ele estava falando o seguinte: no seu dia a dia, dia e noite, a palavra vai estar ocupando o seu pensamento. Você estará meditando nela. E assim é conosco, queridos. E ele também fala, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, no nosso dia a dia, nós carregamos a palavra de Deus, dia e noite. Então, nós devemos meditar, ler a palavra diariamente. Então, leia a palavra tenha os seus momentos devocionais. Não se alimente apenas de vídeos do Instagram, do TikTok, do YouTube. Tenha o seu momento no secreto com o Senhor. Leia a palavra, a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Leia até que um versículo fale com você especificamente. Repita esse versículo em voz alta. Declare essa palavra. Aqui de forma prática. Pense cuidadosamente naquilo que você está lendo. Não leia de uma forma apressada, mas leia de uma maneira cuidadosa, refletindo, ponderando sobre aquilo que está sendo lido, sobre aquilo que o texto diz. Estude a palavra, e carregue essa palavra que Deus falou com você no seu devocional. Carregue essa palavra com você e na sua mente, no seu coração, ao longo do dia. Tente inserir uma dica prática, tente inserir essa palavra, esse versículo, esse texto que Deus falou com você em conversas no seu dia a dia, uma maneira de, além de compartilhar, quando você também compartilha, essa palavra vai se enraizando cada vez mais. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de inglês, eu também sou professora de inglês, e eu me lembro que era muito interessante. Eu fiz faculdade, fiz cursos de inglês antes, mas a maneira como eu mais me desenvolvi foi justamente ensinando. Então, quando eu tinha que ensinar, eu também aprendia e me desenvolvia muito. E assim é com a palavra. Então, sempre quando nós também compartilhamos, essa palavra vai se enraizando mais e mais. Nós vamos refletindo, meditando. Então, tente inserir sempre que possível essa palavra nas suas conversas no dia a dia. Amém? Então, medite em coisas boas, medite na palavra de Deus. E assim, carregando a palavra, colocando a palavra de Deus como fundamento de tudo que você fizer no seu dia a dia, dia e noite, você encontrará o caminho da verdadeira prosperidade. Você será bem-sucedido naquilo que você fizer, seguindo os princípios da palavra, seguindo os valores da palavra de Deus. Tenha sua vida pautada nas santas e sagradas escrituras. Amém? Em terceiro lugar, terceira categoria sobre aquilo que nós devemos meditar está em 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Vamos lá, vou pegar aqui também o meu texto, a palavra. Cheguei aqui, vamos. 1 Timóteo 4.
versículos 14 e 15. E vai comentando essa aula, vai deixando os seus comentários aqui, curta, compartilhe essa palavra também. 1 Timóteo 4, versículos 14 e 15. Diz assim, então, a palavra de Deus. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, a todos seja manifesto. Aqui Paulo estava falando o seguinte: Timóteo, não seja negligente com aquilo que você recebeu como dom de Deus, que te foi concedido com a imposição de mãos, mediante profecia. Então, e ele falou: medita nestas coisas. Então, uma terceira categoria sobre a qual nós devemos meditar nas palavras proféticas que nós recebemos. Paulo estava falando, medita, lembra? Reflete sobre essas profecias que você recebeu. Reflita sobre essas palavras proféticas que você recebeu naquela ocasião. Seja diligente com essas palavras. Então, quando nós meditamos nas palavras proféticas que nós recebemos, há um encorajamento que vem dessas palavras. E essas palavras nos ajudam a mantermos o foco naquilo que Deus falou, o foco no chamado, o foco na vontade de Deus. Então era isso que o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo. Timóteo, seja diligente, medita nessas profecias, nessas palavras. Seja encorajado por elas. Mantenha o foco no seu chamado, na vontade de Deus. Lembra do que Deus falou naquela ocasião? Então era isso que Paulo estava falando. Meditar sobre aquilo que Deus tem falado ao longo do tempo. Reflita, traga à sua memória essas palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida, palavras rema, palavras reveladas, palavras proféticas, profecias, palavras que ainda não se cumpriram, promessas que o Senhor falou, te deu, palavras, enfim, que vão te encorajar também em momentos de transição, em momentos de adversidade. Mantenha o seu foco naquilo que te traz esperança. Seja diligente, medite, ore sobre essas palavras. Se prepare para vivê-las. Amém? Não as descarte porque estão demorando. Então, uma terceira categoria sobre a qual nós devemos meditar são as palavras proféticas. A quarta categoria, Salmo 63. Salmo 63. Vamos lá, versículo 4. Aliás, versículo 6, perdão. Eu li aqui o 4, Salmo 63, versículo 6. Sim, agora foi. Diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito. Olha, e em ti medito durante a vigília da noite. Então, quarta categoria sobre a qual nós devemos meditar é meditar no próprio Senhor, no próprio Deus, meditar no Senhor Jesus, manter a mente focada no Senhor. Então, Davi, aqui, é um salmo de Davi, o Salmo 63, e ele estava falando, e no meu leito, quando de ti me recordo. Então, enquanto Davi estava ali deitado na cama dele, no quarto, ele estava lembrando de Deus, pensando em Deus. E em ti medito durante a vigília da noite. Então ele ficava meditando, refletindo sobre Deus, sobre o Senhor, mantendo a mente dele focada no Senhor. Isso é contemplação. E lá em 2 Coríntios está escrito que nós, à medida que contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, à medida que nós contemplamos, que nós meditamos, lembra que no início da aula eu falei que essa palavra hebraica, um dos significados, além de refletir, é também contemplar?
Então, contemplar é isso, é meditar, é refletir, é pensar no Senhor. E à medida que pensamos nele, que focamos a nossa mente no Senhor, nós também somos transformados conforme a imagem e semelhança dele. Então, mantenha sua mente focada no Senhor. De uma forma prática, uma maneira que você pode fazer isso, além de pensar nele, é também pensar nos nomes de Deus. Os nomes de Deus é interessante, é uma forma de meditar. Deus tem vários nomes na Bíblia. Nós vemos ao longo da Bíblia que Deus, ele se revela e através de vários nomes. E os nomes têm um significado importante, eles revelam caráter, identidade, atributos, manifestações de Deus. E Deus tem vários nomes, por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus apareceu e chamou Abraão para fazerem uma aliança, então apareceu esse nome, El Shaddai. Tem El Elyon, que quer dizer Deus Altíssimo. Então, quando o rei sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, dando-lhe pão e vinho, ele fez menção desse nome, El Elyon. Nós temos, por exemplo, El Roi, o Deus que me vê. Quando Agar fugia com seu filho Ismael e na aflição dela, ela foi consolada pelo anjo do Senhor e ela falou isso, o Deus que me vê, El Roi. Então, tem vários nomes, Yahvé, que é o nome próprio de Deus, que significa o eu sou, que foi o nome que Deus usou para revelar, se revelar a Moisés, Yahvé. Então, e aí em Yahvé nós vemos várias outras, os nomes compostos. Por exemplo, Yahvé Jirê, Deus proverá. Quando Abraão estava para sacrificar Isaque, e Isaque pergunta: e o cordeiro, papai? E o Senhor fala: o Senhor proverá. No monte o Senhor proverá. Yahvé Jirê. Nós vemos Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Esse nome aparece em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, é o Senhor que nos sara. Então, nós podemos meditar nesses nomes, nos nomes de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus que provê, Yahvé Jirê, o Deus que cura, que sara. Nós podemos meditar em Yahvé Tsekinu, o Senhor Justiça Nossa, ou Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Está enfrentando batalhas, lutas, o Senhor é a minha bandeira. O exército de Israel venceu os amalequitas com a ajuda de Deus e Moisés construiu um altar e fez dele um memorial ao Senhor e declarou: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Naquele ato memorial de que Deus havia dado vitória contra o exército inimigo. Então, Yahvé Chamá, um outro nome, Yahvé Chamá, o Senhor está ali. Faz menção da presença de Deus, é um nome que aparece em Ezequiel, um nome seria um novo nome atribuído a Jerusalém, declarando que Deus estaria ali presente em Jerusalém. Então, quando começamos a meditar Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. Meditamos na presença de Deus, o Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Um outro nome composto, Yahvé Shalom, o Senhor é paz. E esse nome foi dado por Gideão ao altar que ele construiu em honra ao Senhor. E ele declarou Yahvé Shalom. Então, são alguns exemplos dos nomes que nós podemos, de formas práticas, através dos nomes de Deus, que nós podemos meditar no Senhor. Então, focar a nossa mente no Senhor, no próprio Senhor. Amém? E, em quinto lugar, nós também podemos meditar nas obras de Deus. Vamos ler aqui o Salmo 77. Salmo 77, versículo 10. 77, 10. E vamos ler até o 12. Então disse eu: isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo.
recordo dos feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas, da antiguidade, considero também nas tuas obras. Considero também nas tuas obras todas, olha, e cogito dos teus prodígios. Então, aqui nesse salmo de Asaf, o salmista estava falando no momento de aflição, ele por um momento achou que a mão de Deus havia mudado, que Deus não operaria, mas aí ele começou a lembrar, ele começou a lembrar dos feitos do Senhor, dos prodígios, das obras que Deus já havia feito no passado. Então, essa é uma forma também de meditarmos, é uma outra categoria, meditarmos nas obras do Senhor, naquilo que ele já fez. O Salmo 143, versículo 5 diz: Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Então, ele está falando aqui no momento, um salmo de Davi, sobre lembrar-se das obras do Senhor, pensar nas obras do Senhor. Porque sempre quando nós estamos lembrando do que Deus fez, nós também de alguma forma estamos profetizando de que ele pode fazer novamente. Porque Jesus, em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, nele não há sombra nem variação de mudança. Então, Deus, o Deus que fez ontem, é o Deus que faz hoje e é o Deus que seguirá fazendo amanhã. O Deus que proveu ontem é o Deus que provê hoje e é o Deus que proverá amanhã. O Deus que curou ontem é o Deus que cura hoje e que curará amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que multiplicou ontem, nós podemos nos lembrar da passagem da multiplicação de pães e de peixes. Então, o Deus que multiplicou ontem é o Deus que multiplica hoje e multiplicará amanhã se houver necessidade. Entende? Então, refletir sobre o poder de Deus, sobre as obras de Deus, sobre os milagres do Senhor. Isso também ativa a fé no nosso coração. Isso ativa a esperança, e isso profetiza que o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje, porque Deus não mudou, ele segue fazendo milagres, ele segue cuidando do seu povo. Amém, querido, querida? Então, isso nos traz encorajamento. Isso profetiza sobre a nossa atmosfera de que Deus pode fazer de novo. Então, o considerar aqui, o meditar aqui nos feitos, não é ficar preso ao passado, não é ficar preso ao que passou, não é? Trazendo melancolia ou nostalgia. Tanto que Isaías fala, Isaías 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova. Aqui, nesse texto de Isaías 43, Deus estava falando o seguinte: não fiquem presos ao passado, não fiquem lamentando pelo que passou. Olha para frente porque eu vou fazer coisa nova. Eu já estou fazendo coisa nova que está saindo à luz. Muitas vezes vocês não percebem porque estão focados, pensando, considerando no passado, nos erros, naquilo que passou, ou em como era bom no passado, né? Mas não é isso que estamos falando aqui sobre meditar. Aqui, Davi estava falando o seguinte: eu me lembro no sentido de me lembrar dos teus feitos, de considerar as obras das tuas mãos, de lembrar daquilo que o Senhor fez. Foi como Asaf, no Salmo 77. No momento em que ele estava desesperançado ali, achando que a mão de Deus tinha mudado, tinha abandonado, ele começou a lembrar, ele começou a trazer à memória os feitos de Deus, aquilo que Deus já tinha feito pelo povo, as obras do passado. Falou: opa, peraí, a mão de Deus não mudou, é o mesmo Deus que faz hoje, é o que fez ontem e faz hoje. Amém? Então, nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é agradável, com o que é de boa fama, com que tem virtude. Pensar corretamente, renovar a nossa mente constantemente. Então, a meditação bíblica
não é sobre esvaziar a mente. A meditação bíblica fala sobre ocupar a mente com aquilo que é bom, com aquilo que é verdadeiro, certo? Então, eu compartilhei hoje essas 5 categorias que nos ajudam a focar a nossa mente, a meditar naquilo que é correto, a meditarmos biblicamente. Amém? E eu quero orar agora, encerrando essa aula. Mais uma vez, se você foi edificado, abençoado com esse tema, compartilhe com pessoas que você conhece, com quem você ama, pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ter também a sua mente renovada, que precisam aprender sobre meditação bíblica. Então, eu quero incentivar você a curtir, a comentar, aqui embaixo nos comentários, a compartilhar essa palavra. E vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais contigo e mais da tua palavra. Senhor, nesse momento eu quero orar por esse tema, te pedindo, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude no dia a dia a meditarmos naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, a ocuparmos a nossa mente, como está em Filipenses 4:8, com o que dá glória a ti, Senhor. Que a nossa meditação, a meditação do nosso coração, da nossa mente, sejam agradáveis na tua presença. Senhor, traga uma renovação das mentes através da tua palavra. Que possamos focar no Senhor ao longo do dia, meditar em ti, meditar na tua palavra, meditar nas palavras proféticas, meditar nos teus poderosos feitos, Senhor. Em nome de Jesus, traga autodisciplina, autocontrole, domínio próprio sobre as mentes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, a mantermos a nossa mente, Senhor, alinhada com os pensamentos do Senhor, com a mente de Cristo, porque a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, alinha os nossos pensamentos aos teus pensamentos, alinha a nossa mente com a tua palavra, e que possamos ser disciplinados nesse sentido de meditarmos na tua palavra dia e noite. Que a tua palavra esteja na nossa mente, no nosso coração ao longo do nosso dia. Que possamos carregar aquilo que o Senhor tem falado conosco, seja no nosso secreto, no nosso devocional, que possamos carregar e também compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem semeado em nós. Então, Pai, eu quero aqui orar junto com os teus filhos nessa escola de discípulos, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos transforme pela renovação das nossas mentes. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, estamos encerrando mais uma aula da nossa Escola de Discípulos. Todas as quartas, às 20 horas, estamos aqui no YouTube, compartilhando um estudo da palavra. E eu quero, então, convidar você a estar conosco todas as quartas e também compartilhar esse convite, mais uma vez compartilhar esse vídeo. E se você deseja estar conosco presencialmente em uma das nossas igrejas, os endereços e horários estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode também nos conhecer através do nosso site e você será muito bem-vindo, tanto na Mavec Rio quanto na Mavec Niterói. E que Deus te abençoe e até a próxima Escola de Discípulos.